Meu nome é Isabelle Barbosa, sou estudante de farmácia pela Universidade de Brasília e venho apresentar meu artigo científico realizado através do PIBIC. O tema pesquisado é a diferença entre indicadores de taxa de morbimortalidade e renda nas regiões administrativas do Distrito Federal. A classe social afeta o perfil epidemiológico das vidas da Covid-19? Minha orientadora foi a professora doutora Mariana Assunção Figueiredo de Holanda. A introdução contou com um breve histórico da construção do Distrito Federal, de Brasília ao surgimento das cidades satélites, e a partir desse levantamento de uma revisão de literatura da criação do DF, observou-se uma tendência de periferização de grupos menos abastados e uma centralização de riqueza nos espaços que constituem Brasília, os lagos e a asa sul e norte. Segundo a PNAD, o índice de Gini de Brasília foi de 0,548, um número que representa um cenário que 1% da população recebe 31,2 vezes mais que metade da população. As desigualdades sociais estudadas nesse trabalho se caracterizam como situações que originam um grau de injustiça, sendo injustas por sistematicamente gerarem grupos em desvantagens a oportunidades e acesso aos bens que o tornam sadio. Nesse cenário de inequidades ocorreu a pandemia da Covid-19 no DF, com o primeiro caso ocorrido no dia 7 de março de 2020, e apesar de seu início ter sido com uma moradora do Lago Sul, logo a doença se disseminou por todo o território. E ainda que muitos fatores intrínsecos e extrínsecos afetem o perfil de transmissão, será considerado principalmente aquelas diferenças ligadas à classe social. Quanto à metodologia, o estudo possui uma revisão de literatura acerca da história e formação do Distrito Federal, e como ocorreu a pandemia da Covid-19 no território, sendo complementada com um estudo ecológico com dados retirados da CSDF dos seus boletins informativos sobre a doença. Dos resultados de discussões, no quadro 1, sobre desigualdade socioeconômica entre as diferenças reais, é observado que o Plano Piloto e o Lago Sul, em 2018, recebiam respectivamente de 7 e 9 salários mínimos por pessoa. Na mesma época, o Paranoá não chegou a receber um salário mínimo. O Plano Piloto e o Lago Sul possuem uma cobertura de saúde privada de 80% para toda a população, para além da cobertura pública garantida por lei no Brasil. Enquanto isso, o Paranoá e Ceilândia, de classe baixa e média baixa, respectivamente, possuem menos de 20% da população com benefício, ou seja, 80% da população dependeu exclusivamente do SUS durante a crise sanitária. No gráfico 1 e 2 sobre morbidade e mortalidade entre as diferentes regiões administrativas durante o ano de 2020 e 2021, no gráfico 1 e 2 apresentam essas taxas de morbidade com maior tendência de infecção entre os moradores do Lago Sul e Plano Piloto, e menor risco de infecção na Ceilândia e Paranoá. Os dados podem ser explicados pelo produto da pesquisa EpiCovid-19 produzida pelo epidemiologista Pedro Halal, que aponta em seu estudo que pessoas com renda maior que 4 salários mínimos tiveram 4 vezes mais acesso aos testes diagnósticos. No gráfico 3, sobre a evolução da taxa de mortalidade durante o ano de 2021, a Taguatinga possui mais óbitos que todas as reais analisadas, seguida pelo Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Lago Sul e Plano Piloto. Já no gráfico 4, sobre o coeficiente de letalidade no período de maio de 2020 e novembro de 2021, sendo o gráfico da esquerda o Plano Piloto, da direita o Lago Sul, observa-se que elas possuem um coeficiente de letalidade menor, comparando com outras RAs, ainda que ambas possuíssem uma população mais envelhecida. No gráfico 4, sendo em cima o de Taguatinga, Núcleo Bandeirante, e Ceilândia e Paranoá, nesse gráfico 4.1, a Taguatinga e o Núcleo Bandeirante obtiveram um coeficiente médio de 2,15% e 2,54%, o dobro dos valores das regiões mais ricas, ainda que ambas tivessem números menores de infectados pela população, quando comparado com Brasília e Lago Sul. No gráfico 4.2, constata-se que Ceilândia possui a maior média de letalidade dentre todas as regiões analisadas, sendo de 2,81%. Então, havia uma probabilidade maior de o infectado pela Covid-19 da Ceilândia morresse nesse período. Por fim, quanto às considerações finais, através do estudo é refletido e considerado que durante a crise sanitária houve fatores agravantes para além de riscos de saúde e idade nessas RAs. Nesse cenário de desigualdade social e econômica houve a exposição da população a uma vulnerabilidade e uma política de deixar morrer, uma necropolítica, que criam zonas de morte onde as condições precárias da população lhes conferem uma quase vida.
Essas irreais sofreram não uma pandemia, mas uma sindemia que teve como desfecho uma situação de mistanásia, ou seja, de diversas mortes evitáveis, acompanhadas de omissões e ações equivocadas da esfera estadual e federal, caracterizando isso, a Covid-19 como uma tragédia de caráter sanitário, mas também social, e que agravaram a qualidade de vida e cujos resultados podem perdurar muito depois da Covid-19. Por fim, por ser um problema de saúde pública, são recomendados mais estudos a fundo, considerando outros macrodeterminantes como a raça. Muito obrigada.